Você pode abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no segundo capítulo. 1 Pedro, capítulo de número 2 e versículo 4 em diante, diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 2, 4. Chegando-se a ele, a pedra que vive, assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois isso está nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mais uma vez, Senhor, nós nos dirigimos a Ti em oração, clamamos pela Tua ajuda nessa hora, na ministração da Tua palavra. Vem sobre a minha vida, também sobre a vida dos meus irmãos, para que ao Teu falar estejamos sensíveis e ouçamos, Senhor, a Tua voz através da Tua palavra, com um coração disposto a Te obedecer e a praticar tudo aquilo que aprendermos e ouvirmos na noite de hoje. Assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Por favor, sentem-se, meus irmãos. Continuamos com a nossa proposta de mensagens baseadas na primeira epístola de Pedro. Depois, com a graça de Deus, queremos também chegar na segunda epístola. E hoje a porção da Escritura que nós vamos meditar é justamente essa, no capítulo de número 2, do verso 4, eu fui até o 8, e está de bom tamanho por aqui, e na próxima ocasião eu parto do 9, então, e dou continuidade à palavra do Senhor. É interessante que Pedro, ele começa a trabalhar com diferentes figuras de linguagem, metáforas, que ele aplica e usa no seu texto, naquilo que ele está escrevendo para essa igreja, que, como já lhes disse, uma igreja perseguida, uma igreja sofredora, uma igreja dispersa e que vivia difíceis tempos, difíceis momentos na sua caminhada. Pedro havia acabado de usar um exemplo a respeito de um recém-nascido que ardentemente deseja o leite materno. E agora ele muda totalmente o cenário dos seus leitores e os leva a não mais imaginar uma criança de colo, agora imaginar um edifício, uma casa, uma estrutura. E ele fala e começa a falar a respeito de pedras. Muitas vezes nós observamos no Novo Testamento que os apóstolos, os apóstolos e também os evangelistas, que nem todos os evangelistas são apóstolos, eles fazem aplicações de textos do Antigo Testamento e com a sua leitura e interpretação, eles enxergam Cristo naquela passagem. Porém, nessa passagem aqui, a ideia não é de Pedro. Não foi Pedro quem fez a exegese do Salmo de número 118, ou de Isaías 28, ou também de Isaías 8, como ele coloca aqui no seu texto. O próprio Senhor Jesus, se vocês observarem nos evangelhos, Mateus capítulo 21, Marcos capítulo 12 e Lucas capítulo 20, curiosamente, Jesus usa esses textos que citei do Antigo Testamento para concluir, para fazer o fechamento da sua parábola dos lavradores maus.
e que inclusive na última terça-feira à tarde aqui foi justamente a palavra que ministrei com os irmãos e irmãs reunidos aqui. Falei, e eu nem estava ainda pensando em usar a referência para o domingo, e agora durante o restante da semana eu percebi que essa passagem também, ela é uma referência daquilo que Jesus falou na parábola dos lavradores maus, onde eu falei que a parábola nos mostra a respeito da misericórdia de Deus, porque inúmeras vezes Ele manda seus mensageiros para anunciar, para alertar. Fala a respeito também da oportunidade que Deus dá aos seres humanos, entregando algo em suas mãos, para que eles lavrem e produzam os frutos para Ele. Também ela fala a respeito do que é herdeiro de todas as coisas, e conclui falando a respeito de juízo, que nos fala objetivamente a respeito de juízo, e ele faz uma pergunta, inclusive, ele encerra fazendo uma pergunta: o que fará o dono quando ele vier então? O que será que ele vai fazer com aqueles que apedrejaram os seus servos, e é uma referência aos profetas, e que pegaram o filho por dizerem assim: esse é o herdeiro, então vamos matá-lo e ficaremos com as terras, e tiraram o filho da vinha, e aqui uma referência à crucificação, e nós estamos chegando já à Páscoa, onde sempre nos lembramos disso. Cristo é crucificado fora da cidade, eles tiram da vinha o filho e ali o matam para que tomem conta e fiquem então como os donos da vinha. O que fará o Senhor da vinha quando voltar? É um questionamento que o Senhor Jesus faz, e usa então agora essa palavra do Salmo de número 118 a respeito dessa pedra, que pode ser chamada também pedra de tropeço. E aí nós vamos meditar um pouquinho, porque o próprio Pedro, ele diz assim na abertura: chegando-se a ele, pedra que vive. E semana passada eu disse: não é curioso um negócio desses, uma pedra que tem vida? Mas a questão é que essa pedra, a palavra aqui pedra, que é muito usada para se referir a Jesus, inúmeros textos, ou pedra, ou rocha, é o próprio Cristo ressurreto, aquele que tem vida em si mesmo, aquele que a morte não pôde deter, aquele que veio de volta à vida e nos garante também essa herança com Ele e esperança de vida eterna, como eu falei na mensagem a respeito dos resultados que a regeneração produz em nós. E se nós lêssemos de novo, eu convido vocês a acompanharem o texto. Se nós lêssemos de novo o versículo 4 e pensássemos que há uma vírgula ali, e que nós deixássemos de lado essas informações entre vírgulas, só para que ficasse claro o texto para nós, Pedro estaria escrevendo mais ou menos assim: achegando-se a ele, são edificados casa espiritual. E aí Pedro diz que não apenas Cristo é pedra, mas que nós também somos pedra, e que somos pedras vivas também. Porque, de novo, a palavra vivo aparece na linguagem de Pedro, porque ele vinha falando de uma regeneração, que era nascer de novo, ser da morte para a vida. São linguagens que vão percebendo à medida que vão lendo o texto. E ao lermos a passagem de hoje, a gente vai pensar um pouquinho sobre essa pedra que vive em algumas perspectivas. Em primeiro, nós vamos pensar nela como uma pedra fundamental, ou seja, um alicerce, uma base, uma estrutura que segura, que sustenta. O texto diz assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, ou seja, edificados onde? Nele. Edificados nele, ou seja, ele é o nosso fundamento, ele é a nossa base, ele que segura tudo, e sobre ele nós, a igreja, o corpo de Cristo, e por isso que essa pedra precisa ser uma pedra viva, e nós também pedras vivas,
porque somos corpo de Cristo, como Paulo também escreve aos Romanos que deveríamos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos edificados sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre este fundamento. E aí eu leio com vocês, seria interessante que vocês observassem o texto de Isaías 28:16, porque aqui nós temos algumas questões de tradução, não que esteja em algum momento errado, mas nós temos que pensar que existe a tradução hebraica do Antigo Testamento, e existe a tradução hebraica não, o próprio texto hebraico original, e nós temos a tradução do hebraico para o grego, que foi muito usada pela igreja, que é a Septuaginta, e que às vezes traz alguma palavra com uma aplicação diferente, não mudando o sentido do texto, mas que é interessante nós compararmos. E quando nós olhamos lá no texto do Antigo Testamento, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. E aí a gente tinha lido que Pedro diz que não será envergonhado, mas na verdade está falando da mesma coisa, porque no contexto de Isaías, quando alguém fugia da batalha, isso era uma vergonha. Quando um rei batia em retirada, era vergonhoso, porque ele estava sendo derrotado. Então diz que quem crer não vai precisar fugir, ou seja, não será derrotado. E agora Pedro, usando a outra tradução, diz que quem nela crer não será envergonhado. São maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. E aí quando a gente pega, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 3 e verso 11, as seguintes palavras: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então aqui nós temos um fragmento do texto, nós temos a comparação com o texto no Antigo Testamento, e nós temos um texto que reforça a ideia por um outro apóstolo. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A pedra viva que lhes tenho falado, e que já anunciava desde a semana passada, ele é o nosso fundamento. Ele é a nossa base. E nós precisamos ser e estar sendo continuamente, como de fato a palavra grega aqui traz a ideia de estar sendo edificado sobre ele. E nós havíamos falado inclusive sobre a ideia de santificação como um processo contínuo e progressivo na vida de todo o cristão, ou seja, daquele que foi regenerado. E que precisa buscar, e que precisa reconhecer, e que outras pessoas também à sua volta vão reconhecer, porque o Senhor Jesus nos disse que a árvore se conhece pelos frutos. Então essa santificação, que é interior, interna, começa dentro de cada um de nós, ela vem sendo trabalhada, vem trabalhando e trazendo frutos que são visíveis no corpo de Cristo. E nós sendo diariamente, constantemente edificados como casa de Deus, como edifício do Senhor, como templo do Senhor, o que de fato a palavra de Deus garante que nós somos casa de Deus. É tão bom nós estarmos aqui nesse lugar, irmãos. Nós temos esse espaço construído, reformado, ampliado, e que tem a sua história, mas a casa de Deus somos nós, o povo de Deus. É aqui, em corações como o meu, cheio de imperfeições, e que precisa tanto dessa graça, dessa misericórdia, e que com muito esforço luta pela santificação. É aqui que o Espírito Santo resolveu fazer morada, porque aprove a Deus fazer assim. E eu estava agora há pouco na nossa classe de discipulado para novos membros, o Conexão, como chamamos, trazendo algumas informações a respeito da nossa história.
E quero chegar na parte onde nós dizemos e afirmamos e de certa forma lutamos, defendemos isso. Todo crente tem o Espírito Santo na sua vida. Independente, essa é uma outra história de manifestação de dons espirituais, que também cremos, mas é uma outra história. Mas o crente tem em si o Espírito Santo, e aí nós concordamos que estamos sendo edificados a cada dia, casa de Deus, templo do Senhor. Assim como foi lida na palavra introdutória a respeito daquela casa que é edificada sobre uma rocha, e não sobre algo que é frágil, vulnerável, incerto, duvidoso. Não, nós sabemos, né, em quem nós temos crido. Nós sabemos sobre o que os nossos pés estão sendo colocados, e não nos enganamos, porque somos edifício de Deus. Então, a pedra viva é a pedra fundamental, e a pedra viva também é a pedra angular. E aqui os comentaristas discutem, porque há uma diferença entre nós falarmos de uma pedra que é fundamento, que serve como base, como estrutura, e falarmos a respeito daquela pedra cunhada, ou uma cunha, que normalmente ela era colocada no topo dos pórticos. Imagine aqueles pórticos onde se edificava de ambos os lados uma pedra sobre a outra, e quando chegava bem ao centro, uma cunha era colocada ali, e essa pedra que era colocada ali segurava o restante do pórtico. E olha a lógica que o texto vem trabalhando. A pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a principal, a pedra angular, ou a pedra de esquina. Então, na verdade, enquanto alguns discutem, tá, mas Jesus ele é a pedra estrutural ou é essa pedra angular que é colocada lá no pórtico? Na verdade, as duas coisas. E tudo vai falando a respeito de um mesmo personagem e nos trazendo conhecimento a respeito dos atributos de uma única e só pessoa, que é o próprio Cristo, a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. E essa ideia, conforme diz, chegando-se a ele, pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas com Deus, para com Deus eleita e preciosa. Esse trechinho do versículo que você encontra no texto de 1 Pedro que nós lemos. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e agora sim, o Salmo de número 18, verso 22, que foi usado por Jesus na conclusão da parábola dos lavradores maus, e que Pedro já estava muito familiarizado com esse texto, porque se vocês olharem no livro de Atos, nas primeiras pregações de Pedro, capítulo 4, por exemplo, ele já faz essa citação: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal, pedra de esquina, pedra angular. O que isso nos ensina? Que numa edificação, vamos imaginar esse tal pórtico sendo edificado, eles estão selecionando pedras. Foram lavradas, pedras foram cortadas, foram trazidas, e os pedreiros, os construtores, eles estão selecionando pedras, e de repente eles pegam uma pedra que ela não tem um ângulo reto, ela não tem nos seus cantos os 90 graus necessários para a edificação. O que eles fazem com essa pedra? Eles jogam de lado. Por enquanto não. E aí eles continuam a sua edificação, e chega um momento da obra que precisa de uma pedra que seja perfeita, com a angulação perfeita, para encaixar ali naquela parte da construção. E eles lembram: opa, nós temos essa pedra, nós deixamos ela de lado, vamos de novo atrás dela, vamos buscá-la. Eles buscam essa pedra e eles a encaixam, ou seja, a pedra que num primeiro momento foi rejeitada, depois, num segundo momento, ela passa a ser essencial, indispensável. O que o texto das Sagradas Escrituras está nos dizendo? Na verdade, essa é a história de Jesus. Pedra rejeitada pelo povo de Israel. Pedra que não recebeu o seu devido valor. Pedra que foi colocada de lado. E o evangelista, apóstolo também João,
no seu evangelho, no primeiro capítulo, ele deixa isso muito claro nos versículos 11 e também 12. Ele diz assim: Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Aí você imagina essa pedra sendo jogada de lado. Pedra, agora não te queremos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É aquele momento que você percebe que você não vive sem aquela pedra. Precisa dela, porque se você não a tiver, você não termina a edificação. Vai ficar incompleto. A obra fica incompleta sem aquela pedra. Ela é fundamental, ela é essencial. E há um momento na vida da gente, irmãos, que nós precisamos perceber isso. Nós podemos ter tudo na vida, mas se não tivermos Jesus, não temos na verdade nada. Nós precisamos daquela pedra com o tamanho e o encaixe perfeito e que é colocada e que finaliza essa obra chamada vida. A minha vida, a vida de vocês. E aquela que talvez durante muitos anos, assim como eu também fiz, você rejeitou, você não quis, as costas, você não aceitou, talvez em um momento até mesmo. Quantos testemunhos nós temos, e a gente ouvia no início do culto, conta as bênçãos, né? Conta quantas são, quantas bênçãos e quantas histórias nós teríamos aqui de pessoas que em algum momento da sua vida, talvez difícil, talvez de dor, talvez de angústia, se deram conta que aquilo que elas haviam por muito tempo rejeitado, era exatamente aquilo que elas precisavam. Jesus, a rocha que vive. Essa pedra que é também a pedra angular, no sentido de ter o encaixe perfeito, no sentido de ser essencial, no sentido de preencher aquele famoso vazio interior que os nossos evangelistas já falavam há décadas ou até mesmo séculos. E essa pedra, que é uma pedra fundamental e que é uma pedra angular, ela também é uma pedra de tropeço. Como assim, pastor? Eu ouvi dizer que Deus é amor, e agora o pastor me diz que Jesus também é uma pedra de tropeço. Vamos entender isso? Olha que interessante a parte 8 do versículo, ou o versículo 8, uma parte do versículo 8. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. O que o irmão Flávio nos leu aqui no início do culto? Que aqueles que ouvem a palavra e as obedecem, né? A que? A uma casa edificada sobre a rocha. Mas aqueles que e que não obedecem, que não dão crédito à palavra de Deus e à pregação do Evangelho, eles são comparados àqueles que edificam sua casa sobre areia, sobre terreno arenoso, onde não se deveria edificar, onde não se deveria construir. Isaías 8, verso 14. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, falando dos reinos, né? Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Ele será um santuário para vocês quem? Para os regenerados, para os crentes em Jesus Cristo, para aqueles que estão edificando sobre a rocha e que estão sendo edificados casa de Deus. Para vocês, e se o seu caso é esse, a palavra é para você, ele está sendo um santuário. Agora, para aqueles que não obedecem à palavra, ele é pedra de tropeço e rocha de ofensa. E aí a gente volta ao Evangelho de João, eu já citei ele uma vez e cito novamente, só que agora o capítulo 3 e verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está. Ele não cita
um acontecimento futuro do tipo será condenado. Ele já diz que essa condenação ela já é presente na vida daquele que não crê, na vida daquele que rejeitou a pedra e que não aceitou trazê-la de volta, daquele que virou as costas para a pedra, aquele que não quis edificar sobre ela, aquele que a rejeitou por inúmeras razões. Nele não havia formosura alguma. Como que alguém poderia se interessar por ele? O que ele teria para oferecer que as pessoas se agradassem dele? Pedra rejeitada, colocada de lado. Mas muitos deles, e a história nos conta isso, foram percebendo que não poderiam viver sem essa pedra. Apóstolo Paulo, um grande exemplo para nós, um perseguidor da igreja, alguém que não reconheceu a utilidade da pedra, alguém que descartou a possibilidade de usá-la na sua vida, mas de repente ele se encontra frente a frente com essa rocha. Paulo depois vai dizer que era a rocha que os acompanhava no deserto, e que a rocha era Cristo. E vocês lembram o que aconteceu com a rocha quando Moisés bateu nela? Dela saiu a água. Eu amo essa linguagem figurada da Bíblia e a maneira pedagógica que Deus nos ensina e vai falando ao nosso coração. Uma pedra, uma rocha, uma pedra preciosa, também eu poderia usar nesse sentido de algo que é precioso para nós, uma pedra preciosa que deveríamos tê-la, guardar, zelar e dar a ela o devido valor. Uma pedra de tropeço para aqueles que não creem, para aqueles que rejeitam, e a única maneira, não existe outra, irmãos, a única maneira de não sofrermos o dano da condenação ou não tropeçar nessa pedra é edificando as nossas casas, ou seja, as nossas vidas sobre ela. E é uma mesma pedra que serve de bênção para aqueles que creem, também é a pedra de juízo e de condenação para aqueles que não creem. A palavra de Deus nos fala inúmeras vezes que Jesus ele tem nas suas mãos esse poder. Ele tem nas suas mãos a pá, e ele vai separar no dia do juízo, para um lado trigo, para o outro o joio. E o que ele faz com o joio? Ele coloca no fogo. Ele pega e ele separa, ele tem esse poder de separar as ovelhas das cabras. Não estou dizendo, e o texto não diz que a cabra é um animal que não presta, só está fazendo a distinção entre dois grupos, né? Entre os que creem e os que não creem. E aí eu quero finalizar a mensagem de hoje, um pouco mais rápida, devido às atividades que ainda temos, celebração da ceia e tudo mais, perguntando se a sua vida já está edificada sobre esta pedra. Se essa pedra, ela é o seu fundamento, se essa pedra é a sua pedra preciosa, se essa pedra é a sua pedra angular, ou seja, aquela que completa, aquela que complementa, aquela que nós podemos hoje dizer, depois de tê-lo reconhecido, que vivíamos sem, mas agora com a graça de Deus temos isso na nossa vida. Você já tem essa pedra na sua vida? Porque as notícias, elas são boas, mas elas também são difíceis de ser anunciadas. Essa mesma pedra que hoje te proporciona a vida eterna, salvação, transformação, santificação, é a mesma pedra que um dia vai julgar todas as pessoas, e ninguém passará ileso ou não comparecerá diante do tribunal de Cristo, diante de quem deveremos prestar contas. Então esse assunto ele é sério para pensarmos se as nossas vidas estão fundamentadas, edificadas nessa pedra que é Jesus, para que lá na frente essa pedra não se torne pedra de tropeço para nós e pedra de juízo sobre as nossas vidas. O texto, irmãos, da parábola dos lavradores
ela nos mostra que as autoridades dos judeus entenderam de quem Jesus estava falando. Confira lá depois, eles entenderam, é de nós que ele está falando. Qual foi a resposta que eles deram à palavra de Jesus? Eles se arrependeram? Eles se curvaram? Não, eles estavam planejando como que o iriam prender para depois matar. Veja, a grande questão é como que nós encaramos essa pedra nas nossas vidas. É como que nós olhamos para ela, se ela é para nós uma pedra de fundamento, uma pedra angular, uma pedra preciosa, ou se nós vamos preferir tê-la como pedra de tropeço. E dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então hoje você ainda tem tempo de se arrepender e de se voltar e de se curvar a Ele como a pedra que vive.